Deus está se movendo no nosso meio nesses dias, Deus está operando em nossas vidas. Tem sido um tempo muito lindo e glorioso que Deus tem realizado. Como o pastor falou, estar aqui faz diferença. Muitas vezes a gente está em casa, a gente sente até alguma coisa, mas não é mesmo ambiente. Quando a gente está em unidade aqui, é algo... As pessoas também em casa não entendem quando a gente fica meio doido, né? A gente começa a gritar e rolar quase no chão. E fala, nossa, mas está tudo isso, tá, irmãos? Está muito bom. E Deus tem derramado a presença dEle sobre nós. Deus tem sido bondoso conosco. Ele tem sido um Deus amoroso em nossas vidas e tem nos ajudado em todos os sentidos, amém? Eu só tenho a agradecer a Deus pelo que Ele tem feito neste lugar, o que Ele tem feito nas nossas vidas, na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa casa. Eu só tenho a agradecer sempre ao Senhor tudo que Ele tem feito. Ter vocês como irmãos é uma bênção de Deus. Ter vocês aqui é uma bênção. Ter você nos acompanhando na sua casa é uma bênção. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor nessa manhã. Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. E nós queremos declarar que o Senhor já tem liberdade desde o início. O Senhor sempre terá liberdade. E eu quero declarar, Pai, como sempre, o Senhor tem essa liberdade neste lugar. Espírito Santo, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos fazer o Teu querer. Que o Senhor Espírito venha poder estar operando neste momento. Nós declaramos, os céus têm liberdade neste lugar. Nós declaramos que os anjos têm liberdade, os anjos do Senhor têm liberdade neste lugar. Nós declaramos que os anjos podem estar ministrando as nossas vidas nessa manhã. O Senhor Espírito pode estar ministrando em nossos corações. Nós damos liberdade ao Senhor, Pai. Só faz em nós a Tua vontade, faz em nós o Teu querer nessa manhã. Obrigado pela Tua presença, me capacita nesse momento. Que tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração eu possa transmitir para os meus irmãos. E assim como o Senhor me fortaleceu, eu quero pedir, amado Senhor, que o Senhor venha poder estar fortalecendo a vida dos meus irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus, nós damos liberdade à Tua palavra. Amém. Irmãos, como nós temos falado, Deus do sempre, fica ligado. Deus está falando desde o início do culto, e aquilo que o Espírito gerar no seu coração, você fala, é meu, amém? É para mim, Senhor, é meu. Eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus. Falta essa intrepidez em nós muitas vezes. Nós ouvimos, Deus está dando, não, mas falta muitas vezes pela fé, falar, é meu, em nome de Jesus, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus, eu me agarro nisso em nome de Jesus, eu me aproprio disso em nome de Jesus, amém? Então se você for, desde o início do culto, a gente tem que aprender isso, Deus tem me ensinado a se apropriar pela fé, a tomar uma atitude de fé, uma posição de fé. Muitas vezes a gente ouve palavras e falamos, Deus está me abençoando, mas Deus quer uma atitude nossa. Quando nós criamos, nós falamos, é meu, em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus. Eu me aproprio em nome de Jesus. A cura é minha, em nome de Jesus, eu recebo em Cristo a cura. Porque uma coisa é o pastor falar, Deus está curando, outra coisa é você se apropriar da cura. Uma coisa é nós liberar algo aqui de uma forma profética, outra coisa é você tomar posse disso. Nós estamos em um ambiente profético, então muitas vezes são liberadas algumas coisas, são liberadas algumas palavras e passa. E se você não está ali atento, a palavra foi e tomou outro rumo. E o teu irmão do lado pegou, não significa que não tem para todos, amém? Mas você não pegou porque você não se apropriou, teu irmão pegou, ele falou, eu recebo em nome de Jesus, eu tomo posse da cura, eu tomo posse do milagre na minha vida, eu tomo posse da transformação da minha casa, eu recebo em nome de Jesus, amém? Vamos entender isso nesses dias e se apropriar. Eu quero começar a palavra em 2 Samuel capítulo 5, 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Até aqui, vamos ler só esse versículo. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre o rei Davi. O rei Davi, ele foi um homem ungido por Deus. E
eu comecei e Deus falou no meu coração. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, começa a falar sobre o rei Davi. Aquele que reinou, aquele que foi um rei segundo o coração de Deus. E se a palavra do Senhor não falasse mais nada sobre Davi? Para trás, só para frente. E se nós não conhecêssemos a história de Davi? E se nós não conhecêssemos o Davi, não o rei, o Davi, aquele que estava lá atrás, o Davizinho. Se a gente não falasse sobre Davi, apenas começasse o rei Davi. O rei Davi. E nós conhecêssemos o depois de 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, do rei Davi. Nós íamos entender que o rei Davi foi um homem ungido por Deus. Nós íamos entender que o rei Davi era um homem temente ao Senhor. Nós íamos entender que o rei Davi era um homem que tinha o coração que pulsava, queimava pela presença de Deus. Nós íamos entender que Davi era um adorador. Nós íamos entender que Davi era um homem temente ao Senhor. Nós íamos entender características de Davi que seriam suficientes para entender que ele era um homem de Deus. E se nós pegássemos a história de Davi e começássemos a ver o depois, talvez a gente poderíamos imaginar que o rei Davi ele foi um sucessor. Talvez o pai dele era rei. Talvez o pai dele fosse rei e ele se tornou um sucessor e por isso que ele se tornou um rei. E nós poderíamos imaginar várias coisas se não soubéssemos a história do Davi. A gente poderia entender que o pai dele morreu e nesse momento, com 30 anos, ele estava começando a reinar. Como a gente sabe, que várias passagens mostram que o pai acaba morrendo e o filho que é sucessor fala, e agora começou a reinar, e reinou por 30 anos, começou a reinar com 20, reinou 45 anos, e nós poderíamos imaginar várias coisas a respeito de Davi. Poderíamos imaginar que ele não passou por nada e simplesmente se tornou um rei, mas essa não é a realidade. A realidade é que Davi ele foi preparado por Deus para viver a posição a qual ele exerceu. A verdade foi que Davi ele foi preparado para viver o que ele viveu. A verdade foi que Davi passou várias situações para chegar neste momento de se tornar um rei. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje o preparar de Deus. Deus ele nos prepara para exercer a posição a qual Ele deseja para as nossas vidas. E o preparar de Deus não é tão fácil. O preparar de Deus não é muitas vezes tão gostoso como nós queríamos. O preparar de Deus não é algo tão agradável como nós desejaríamos que fosse. Davi, antes do rei, ele era um filho que estava lá cuidando de ovelhas. 1 Samuel capítulo 16 fala que lá quando Samuel foi para ungir o novo rei, ungir o rei segundo o coração de Deus, ungir o rei que Deus estava ali escolhendo. Diz que ele chegou, Samuel, na casa de Jessé. Jessé tinha 7 filhos, e foi o primeiro, que é Eliabe. Eliabe era o filho mais velho, foi o primeiro a ser lá, fortão, bonito. Na hora que Samuel olhou, falou, esse é o cara, esse vai ser o rei. Já estava pegando óleo, irmão, já estava ungindo quase, já estava ali, ó. Não, esse é o rei. Quando ele, não, esse não é. De repente ele falou, não é esse. De repente vem Abinadab, o segundo mais velho. E de repente Samuel ia lá ungir também e não era. De repente passou 7 filhos. A ponto de Samuel falar, não é nenhum desses, não tem mais um. Não tem mais um, 8º aí, filho. E de repente o Jessé fala, tem o 8º filho. E ele está cuidando das ovelhas, vou chamar. Daí chamou Davi foi ungido rei, nós sabemos a história. Imagine, irmãos, você só ser uma opção, depois que foi os 7 filhos. Depois que foi todos os 7, ainda o Samuel teve que falar, não tem mais um? Porque nem o pai talvez estava lembrando que Davi era um filho. Então Davi, ele foi uma pessoa que nós podemos dizer que foi rejeitado pela própria família. Ele foi uma pessoa que não era a opção do pai para governar nada. Ele era o pastor de ovelhas, ele é aquele que cuida do meu rebanho, ele é aquele que trabalha para mim. E Davi, antes de ser rei, ele passou por rejeições. Ele trabalhou cuidando de ovelhas e foi fiel ao que ele exercia. Ele estava lá atrás das malhadas, ninguém via Davi, ninguém enxergava Davi. Davi não era conhecido, Davi não era um nome que era conhecido em todo Israel, não, era um homem que estava lá cuidando de ovelhas, tratando de ovelhas, amando ovelhas para o pai. E esse homem, ele foi cuidador de ovelhas, ele enfrentou um urso.
Ele estava sendo preparado por Deus, e quando ele estava cuidando de ovelhas, ele foi lá, um urso apareceu como um bom pastor, ele não deixou a ovelha ser ali devorada, ele foi lá, brigou com o urso, disse que matou o urso. E de repente, não foi só um urso que tentou pegar as ovelhas, foi um leão, ele foi lá, matou o leão. Então ele enfrentou dificuldades, ele foi enfrentando situações que foram o preparando para ser o rei Davi, para exercer a função que ele exerceu. E de repente ele enfrentou leão, ele enfrentou um urso, de repente apareceu um gigante. Em 1 Samuel 17, o povo de Israel estava com medo desse gigante que se chamava Golias. Ele estava ali, e Davi, por ter enfrentado um urso, por ter enfrentado um leão, por ter intimidade com Deus e saber que ele estava sendo preparado para algo, ele falou: assim como eu matei o urso, assim como eu matei o leão, assim como eu defendi minhas ovelhas, Deus está defendendo as ovelhas dele, Deus está defendendo o povo dele, e eu vou matar esse gigante. E de repente ninguém acreditou em Davi, falou: não, mas calma aí. Como assim você vai matar o gigante? Como assim? Ninguém acreditava em Davi. Um homem pequeno, pequena estatura. Como que vai matar um gigante? Não era nem guerreiro. Não participava do exército. Não tinha treinamento militar. E de repente ele chega e fala: eu vou matar ele com o quê? Com uma funda. E com umas pedrinhas que eu achei aqui, eu vou mandar na orelha dele. E nós vamos resolver. E de repente ninguém acreditava em Davi. Davi era desacreditado. Pelo próprio povo dele, pelos irmãos. Ele chegou lá, estava visitando, lá estava em guerra com os filisteus. O gigante todo dia chegava, ameaçava o povo. Ele chegou lá para levar queijo e comida para os generais e para ver como é que estavam os irmãos. Quando ele chegou, o irmão dele mais velho já julgou ele. Então ele enfrentou calúnias. O irmão chegou: eu sei que você está aqui. Você está aqui para ver a peleja. Você está aqui porque teu coração é mau. Você está aqui porque você é uma pessoa má. E Davi, ele foi obedecendo ao pai para levar queijo, levar coisa boa e ver como estavam os irmãos. Então ele foi caluniado. Talvez você está passando por situações assim na sua vida, caluniado sem motivo. Talvez você está passando situações na sua vida onde você é desacreditado por todos. Mas não se preocupa, meu irmão, Deus está te preparando para algo grandioso. Deus está te preparando para algo maravilhoso. Deus está preparando a sua vida para o projeto que Ele tem para você. Deus está te preparando para o destino profético, para a tua história, para a sua vida, para exercer a função ao qual Deus tem para você. Mas primeiro tem que matar Golias, primeiro tem que enfrentar o urso, primeiro tem que passar pelo leão, depois você enfrenta Golias, enfrenta calúnias, enfrenta rejeição. E Davi, ele foi perseguido. É gostoso, irmãos, receber palavra profética, não é? É gostoso. Eu gosto quando Deus fala comigo. Mas Davi, ele recebeu uma palavra: eu estou te ungindo rei. No outro dia, Davi estava cuidando de ovelha. Ele não saiu da unção que ele recebeu, da promessa que ele recebeu e estava reinando, não. E no outro dia ele foi de novo cuidar de ovelhas. Ele estava lá, o rei cuidando de ovelhas, o ungido cuidando de ovelhas. No outro dia ele não saiu e falou: agora cadê meu palácio, Senhor? Aonde que eu vou governar? Deus falou: vai cuidar das ovelhas, Davi. volta para o teu trabalho. E muitas vezes nós recebemos uma palavra e pensamos que no outro dia nós vamos estar exercendo a função, nós vamos estar lá onde Deus estabeleceu. Não, quando Deus libera uma palavra e está falando: eu vou te levar nesse destino, mas para você chegar lá tem um preparar, tem uma caminhada, eu estou preparando você para chegar lá. Mas por que Ele fala? Para você saber que tudo que você está passando é para um momento onde você vai viver em Deus, para onde Deus vai te levar. É por isso que Deus fala antes. Deus já está preparando. Davi estava ali cuidando de ovelha, falando: obrigado, Senhor, eu não mereço, mas eu vou ser um rei. Obrigado porque eu vou ser um rei abençoado, eu vou fazer a tua vontade quando reinar. Quando ele foi enfrentar Golias, ele não era mais apenas um cuidador de ovelha, ele era aquele que tinha uma visão, falando: eu vou se tornar o rei desse povo, já estou representando esse povo, eu vou matar esse Golias, eu vou se tornar um guerreiro para o Senhor. E ele já tinha a visão. Então ele estava suportando preparar. E ele foi perseguido por Saul sem dever nada. Ele era um homem que tinha um coração ali puro. Ele não queria tomar o reinado. Ele não queria tirar Saul
do lugar aonde foi Deus colocou Saul. Não. Ele queria esperar, ele estava esperando o momento onde Deus ia colocar ele no lugar onde falou. E ele estava servindo com coração, ele estava servindo com empenho, ele servia Saul. Não para tomar o lugar de Saul, não, como um guerreiro, como um homem ungido, como um arpista, como um adorador, ele estava servindo o rei da melhor forma possível. E de repente, ele é perseguido por Saul. Porque Saul viu que o povo estava enaltecendo o nome de Davi e falou, não, o que é isso? Vai enaltecer o meu nome, ele vai tomar o meu reino. E não era isso. E foi perseguido por anos. Anos fugindo de Saul. Anos fugindo de cidade em cidade, tendo que se fazer de louco para os filisteus, tendo que fingir que estava babando, teve que ir lá se fingir que estava lá lutando pelos filisteus. Ele teve que passar por tantas situações na vida dele, antes de se tornar o rei Davi. Quem está entendendo o que eu estou falando hoje? E de repente a gente vê Davi, e também vemos que Davi foi injustiçado, foi perseguido, enfim, tantas situações que o preparou para exercer a função e a posição a qual Deus tinha para ele. E também vemos, eu vou falar só de duas pessoas, já vou entrar em alguns detalhes, José. Quando nós vemos José, José teve um sonho maravilhoso. Que os pais, os irmãos se prostrando diante dele, ele conta, os irmãos ficam invejosos, fala que ele tem coisa de melhor e querem matar o José. De repente eles vão matar José, mas um deles fala, não vamos matar não, vamos deixar ele aí para o Egito, para levar para o Egito, vamos resolver, não vamos matar é muito, vamos só deixar ele ser escravo. Pensa a situação de José. Você com a tua família está lá, teus irmãos querem te matar. De repente teus irmãos falam, não vamos matar não, vamos mandar para o Egito para ser escravo, porque nós amamos um pouquinho ele, vamos deixar para ser escravo lá no Egito. De repente José chega no Egito, era um filho que nós podemos dizer que era um pouco mimado pelo pai, que tinha benefícios, vestia a melhor veste, tinha ali os seus criados, ele era ali servido. De repente ele chega para se tornar um escravo na casa de Potifar. E de repente ele chega ali na casa de Potifar, começa a crescer, começa a administrar de uma forma correta ali todos os recursos de Potifar. E ele pensa, poxa, não está tão ruim assim, pelo menos eu estou numa casa boa. Pelo menos eu estou aqui servindo uma pessoa que tem grana. Eu estou comendo bem. Eu estou triste, minha família me abandonou, mas pelo menos estou bem. De repente, o que é bom dura pouco. De repente ele está na cadeia. Sem merecer. Foi preso. E de repente lá preso, ele não ficou chorando. Falando, ó Deus, ó vida, ó céus. Senhor, por que tu fizeste isso? Não, irmãos. Ele continuou fazendo o que ele sabia de melhor e aprendeu a administrar. Ele falou, eu vou usar a administração, vou aprender aqui, vou fazer o que eu tenho e vou fazer o meu melhor na cadeia. E de repente ele começou a administrar ali a cadeia. E depois nós sabemos a história, depois que ficou anos, revelou 2 sonhos, o cara esqueceu dele. Passou mais um tempo para daí lembrarem dele. Para daí ele se tornar o governador do Egito. Então muitas vezes nós vemos a posição de José, mas esquecemos o que ele passou para chegar lá. Muitas vezes a gente vê a posição de uma pessoa, mas nós esquecemos o que essa pessoa passou para chegar onde está. O que José teve que suportar para se tornar o governador. José, eu acredito que ele não nasceu administrador no sentido de administrar a casa do pai dele. Ele não era um administrador que administrava ali, porque tinha pessoas que administravam. Mas Deus tinha algo na vida de José. Você vai se tornar um grande administrador. Você vai se tornar um governador e você vai administrar não a sua família. Você vai administrar um povo. E através desse povo que você vai estar administrando, o meu povo vai ser abençoado pela tua administração e pela tua posição onde você vai estar. Então eu vou te preparar para esse momento. Não vai ser fácil, José, mas eu vou te preparar porque você tem um futuro glorioso que eu preparei. E José, ele começou a aprender a administrar na casa de Potifar. E ele começou a administrar e tinha recursos sobrando. Administrar com recursos sobrando é uma coisa. Agora administrar com recursos faltando é outra. Então Deus queria preparar ele para o muito e para o pouco. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Nós vemos isso na vida de José.
José, ele ficou 7 anos na abundância. 7 anos, não estou falando que ele ficou 7 anos na casa de Potifar, mas ficou aprendendo a administrar 7 anos a abundância, administrar recursos sobrando. Potifar chegava lá, eu tenho dinheiro, vai lá, compra, vai lá, resolve isso, tem dinheiro sobrando aqui, vai e resolve. De repente ele entra na cadeia, não tem nada, não tem recurso nenhum, está ali na falta. Ele foi administrar a escassez, Deus preparando ele para se tornar o administrador do muito e do pouco. Quem está entendendo, irmãos? Deus falou no meu coração, quem está entendendo? Muitas vezes nós queremos, irmãos, ir na vibe do tudo. Mas Deus está falando, calma filho, você vai passar por isso primeiro, depois vai passar por aquilo dali, depois vai passar por mais uma situação, depois tem mais uma situação, até você chegar onde eu falei para você. Ah, mas eu quero chegar lá. Irmão, se não passar por esse caminho, não chega. Pode até exercer, mas não permanece. Está entendendo? Você pode até chegar por atalhos aonde Deus quer te levar, mas a tua permanência será pouca. Porque você não está preparado, não está habilitado, não tem a fé que necessita, não tem a maturidade que é necessária para permanecer. E o atalho tirou essa maturidade de você, o atalho te impediu de amadurecer, o atalho te impediu de você ser mais forte nos seus músculos da tua fé. Estão entendendo o que estou falando? Deus, Ele é um Deus que nos prepara. E a preparação de Deus é o afinar, é o lapidar, é o ajustar. E isso, irmãos, muitas vezes dói em nós. Ou você acha que José foi glorificando ao Senhor lá quando estava sendo arrastado? Oh, aleluia, Deus poderoso, que bom pegar esse sol ralando aqui. Claro que não, irmão, eu estava triste. Então tem situações que ficamos tristes, mas a tristeza passa. Porque nós entendemos se nós estamos, e presta atenção nisso, nós estamos vivendo a vontade do Senhor, se estamos obedecendo o que Ele está falando a nós, tudo que estamos enfrentando é para o nosso bem, para o preparar de Deus para a nossa história. Vocês entenderam o que eu falei? Quando nós obedecemos ao Senhor, vivemos segundo o propósito dEle, vivemos segundo a vontade dEle. O que nós estamos enfrentando é para o preparar dEle para as nossas histórias. Porque tem pessoa que desobedece e fala que é Deus tratando. Daí não, irmãos. Daí é você que é teimoso. Deus está passando porque quer. Mas existem pessoas que nós, irmãos, estamos obedecendo ao Senhor, estamos fiéis ao Senhor, estamos ouvindo o Senhor, estamos ali atentos e Deus está falando, vai para a esquerda, você vai para a esquerda, vai para a direita, você vai para a direita. Tudo que você está passando é um preparar de Deus para a tua história, para Deus te levar onde Ele prometeu que ia te levar. Mas para você viver o que Deus prometeu, ou aquilo que você vai viver e nem sabe ainda, precisa passar por prova. Toda a situação das nossas vidas tem prova. Nós somos provados para ser aprovados. Quando você passa por uma prova e é aprovado, você vai para um novo nível em Deus e exerce novas funções. Enquanto você não é aprovado, você continua no nível que você está. Deus, ele prova a nossa fé. É fácil dizer que tem fé. É fácil nós declararmos nossa fé. Agora o difícil é viver. E Deus fala, filho, você crê? Creio. Então vamos ver. Vamos ver se você crê. O povo do Egito, não, nós cremos, Senhor, vamos ver. E Deus falou em Deuteronômio 8:2, diz que Ele provou o povo para ver no coração deles, o intento do coração, o coração deles, para ver se eles iam obedecer ou não à vontade do Senhor. Deus provou o coração do povo. E Deus está provando os nossos corações dia após dia. Para ver se o nosso coração está preparado, está ali alinhado, está fortalecido e tem a estrutura emocional necessária para viver o que Ele prometeu para nós. Porque Deus, Ele não quer te colocar numa posição e ver você caindo. Ele quer te colocar nessa posição, vendo você exercer essa posição, permanecendo nessa posição, rumo a uma nova posição, a um novo tempo. Quem está entendendo? Talvez a porta que não abriu na sua vida seria uma porta que ia te impedir de você chegar onde Deus tem e quer. Muitas vezes nós estamos fazendo orações, Deus abre essa porta, faz aquele Deus filho. Não, essa porta não. Mas por que, Senhor? Porque essa porta
vai te distanciar do meu propósito. Ah, mas por que está fechando essas portas? Porque essas portas precisam ser fechadas para te conduzir ao meu preparo. Então muitas vezes nós queremos, mas não é o momento. Vai chegar, irmãos, calma. Sabe? Talvez tem várias promessas na sua vida, você fala, mas quando? Calma, está chegando. Isso que você está passando, sabe? Isso que você está enfrentando na sua vida, é Deus te preparando para você vivê-la. Porque Ele te ama e Ele quer que você permaneça no local onde Ele te estabelecer. E Deus tem falado isso no meu coração. A palavra do Senhor diz, Tiago 1, versículo 2 a 4, meus irmãos, considere por motivo de grande alegria, o fato de passares por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, então significa que a fé está sendo provada pelas provações, produz perseverança, e a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É por isso que Deus nos prova, para nos levar a ser maduros e íntegros, e não termos falta de mais nada para viver a promessa e o que Ele prometeu para as nossas vidas. Então talvez o que você está enfrentando é a prova da tua fé. Talvez essa enfermidade que você está enfrentando é a prova da sua fé. Talvez essas circunstâncias que você está enfrentando na sua vida é Deus provando a sua fé. Por isso que eu falo, irmão, creia, toma posse, fala, é minha cura em nome de Jesus. Enquanto você não ser curado, não para, persevera. Porque a obra de Deus sempre é completa, nunca é pela metade. Aquele que começou a boa obra em nossa história, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai completar. Mas para isso nós precisamos suportar as provações que estão vindo sobre nós. É tempo, nós passamos 2 anos de provação que se Covid. E estamos enfrentando ainda provações pessoais. Mas tudo isso, se alegre. Por que me alegrar? Porque Deus está te preparando para algo glorioso. Deus está te preparando para algo lindo. Deus está te preparando para algo extraordinário nessa terra. Deus está te preparando, é por isso que vem prova. Quanto mais provação vem, mais Deus está te habilitando, mais Deus está te capacitando para o futuro que Ele tem para a sua vida, é um futuro glorioso. Agora, irmãos, cada um tem um nível que Deus vai levar. Então não significa que a minha prova vai ser a tua. Tem pessoas que a prova é mais difícil, porque vai ser PhD no negócio. Tem pessoa que fala, mas que prova? Essa é PhD, irmão, não se preocupa não, Deus está te treinando para ser PhD. Agora tem pessoa que vai ser superior só, nível superior. Não significa que somos melhores, significa que há propósitos diferentes. Para exercer a vontade do Senhor e estabelecer o reino de Deus na terra. Agora cada um vai ter sua função, mas todos somos iguais, mas passamos por provas diferentes. Tem pessoa que está na mesma classe, irmãos, e passa pelas mesmas provas. Tem outros que não, está em outra. Agora sim, o que você quer ser? Quanto mais você reclama, menos você vai avançar, irmãos. Avança, para de chorar. Chorar faz parte, eu choro também. Mas não fica chorando a vida toda, levanta. Vamos lá, vamos avançar. Deus está te preparando para algo glorioso. Amém? E Deus tem falado isso comigo, Deus tem me dado no lombo, irmãos. Deus tem me dado assim, pá! Ele falou assim, não falei que vou levar você para algum lugar? Falou, Senhor. Falou, então aguenta aí, filho, vamos lá. Aguenta o lombo. Eu falo, amém, Senhor, eu quero ir longe, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Se for preciso passar a luta que for, eu passo. Se for preciso passar a provação que for, eu passo a provação que for, irmãos. Porque eu quero viver a vontade do Senhor na minha vida na terra. Porque existirá uma alegria eterna que é na glória de Deus. E essa alegria não tem provação, não tem luta, não tem choro, não tem mais nada. E lá o meu alvo, eu sou peregrino nessa terra. Enquanto sou peregrino nessa terra, eu passo por luta, passo por dificuldades. Porque eu também tenho algo para realizar aqui. Para Deus. Amém? Então muitas vezes a nossa mente ela quer nos sabotar. O que quer sabotar? Um atleta de uma performance muito boa, ele corre. Vamos lá, um atleta corre. E chega um momento que a tua mente fala para você, pare. Chega um momento que a tua mente fala para você, você não vai aguentar mais. Nesse momento, o atleta de alta performance,
ele consegue controlar a sua mente e fala, eu consigo ir além. E por que a tua mente começa a dar sinais? Porque ela sabe que a partir daquele momento vai doer. A partir daquele momento vai ter dor. A partir daquele momento vai ter desgastes. A partir daquele momento o teu corpo vai sentir mais a dor intensa em você. Então a tua mente já não quer sofrer. A tua mente não quer sentir dor. Então ela já manda um sinal falando que você não aguenta mais. Tá bom já doeu muito. Para! E você fala, não paro. E você continua. Esses são os atletas de alta performance. A tua mente muitas vezes quer te sabotar. E o Espírito está falando para você, você consegue ir além, você consegue ir mais um pouquinho. Você aguenta mais, filho. Você vai aguentar porque eu estou com você. Eu estou te preparando. E está ali, a tua mente muitas vezes quer te sabotar. Não viu Desafiando Gigantes? Quem viu a parte de Desafiando Gigantes que o Piá coloca o outro cara nas costas e fecha, coloca uma venda e fala, anda aí, eu acho que 50 metros, alguma coisa assim. Daí ele fala, não aguento. Fala, não se aguenta, vai lá, coloca nas costas, coloca, de repente ele vai. Daí ele começa, eu não estou aguentando mais, eu não aguento. E ele fala, você aguenta, vai, continua, falta pouco. E ele, não aguento mais. E eu aguento que você aguenta, vai. E ele vai indo, irmão, com dor, e vai com dor, de repente quando chega e está exausto, pá! Ele fala, conseguiu 50 metros. O que o treinador fala? Não, você atravessou o campo inteiro. Que é, podemos dizer, 10 vezes mais. O Espírito Santo é o treinador, irmãos. Ele está falando, vai que você aguenta. Você não aguento não. Você aguenta sim. Eu não aguento não. Você aguenta, tamo junto. E você vai indo, irmão, você olha para trás e fala, como é que eu aguentei? Nem você imaginava que eu suportaria tanta coisa. Quantas coisas você viveu na sua vida e você pensou que não ia suportar e está aí suportando. Suportou e está suportando outras coisas mais. Porque Deus está te habilitando, te capacitando e está te ajudando. Falando, eu estou te treinando para algo grandioso. Eu estou te treinando para algo grandioso. Agora, por isso, irmão, quanto mais luta vem, fica feliz, que o teu nível é grande. Fala, aleluia, eu vou longe. Aleluia, porque Deus tem um projeto grande na minha vida. Agora a luta para quem vai ministrar ali na esquina é uma coisa. A luta para quem vai ministrar em lugares perigosos, lá na África, lá em países onde ninguém quer saber de Jesus, e tem risco de morte, é outro nível espiritual de maturidade. Então não é a mesma prova. Porque a prova para você pregar na esquina é uma, a prova para você pregar nas nações é outra. E a prova para pegar em lugares onde ninguém quer ouvir sobre Jesus, você vai, pode até morrer, é outra prova. Então cada um de nós está vivendo um nível de provação. Agora só resta saber se vamos ser aprovados ou não. Depende de nós. A prova está lançada. Deus ele vai preparando a gente. Deus é tão lindo, é que nem escola, irmãos. Ele chega e não lança você na prova. Fala, se vira. Não, ele vai te preparando. Ele vai te ensinando. Ele vai falando, é assim que funciona. É desse jeito que vai acontecer. De repente você vai se preparando. De repente você entra na prova. E a prova vem lombo daí. Pá! E você está ali, oh Deus, está doendo. E Deus, eu te preparei ali, filho. Vamos, continua, eu te ensinei. É pela fé, estou provando tua fé, continua. E você continua, irmãos. Porque Deus está nos preparando. Deus está preparando a nossa igreja para algo grandioso. Passamos por tantas coisas. Já enfrentamos tantas coisas, irmãos. Enfrentamos calúnia. Enfrentamos tanta coisa já na vida. Como igreja também. Porque Deus tem algo grandioso. Sempre falou que nossa igreja seria uma igreja que haveria um diferencial. Não somos melhores que ninguém. Temos um propósito diferente. Pessoas que queriam muitas vezes fazer com que a igreja fosse o que elas queriam e não o que Deus queria. Ah, mas se nossa, pode sair. Porque nós queremos obedecer ao Senhor e temos aqui na prova, irmão, e Deus provando, e Deus, pá, e foi lombo para todo mundo. E nós estamos firmes, aleluia, porque Deus tem um projeto lindo e nós já estamos enxergando Ele. Sabe quando já está a nuvem aberta, você começa já a ver, nós já estamos vendo, há uma expectativa nos nossos corações por coisas grandes que estão para acontecer. Já estão acontecendo já, mas isso é o princípio de algo maravilhoso. Então o que está acontecendo na sua vida é apenas ali um indício de coisas grandes que Deus já preparou e vai te levar a viver. A dor que você está enfrentando hoje te habilita para viver o amanhã.
A dor que você está enfrentando agora está te habilitando para a promessa do amanhã. Então passe pela dor sabendo, o amanhã está chegando. Quem está entendendo o que eu estou falando nesse lugar? Irmãos, para você falar assim que Deus não prova, eu peguei alguns versículos só para destacar e estabelecer no seu coração isso. Provérbios 17:3 diz, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Juízes 2:22, todas as lutas, provar a Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Gênesis 22:1-2, quem lembra de Abraão? Abraão, ele esperou 15 anos para ter filhos. Não foi fácil, mas ele esperou 15 anos depois que teve a promessa. Deus falou, Abraão, eu quero te levar para um novo nível de fé, filho. Ele fala, manda, Senhor, qual prova que o Senhor quer? Eu quero teu filho. Eu quero teu filho. Gênesis 22:1, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ó, irmão, falar eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. Então, tá bom, então vamos lá. Eis-me aqui, toma agora o teu filho, teu único filho. Isaac, a quem amas. E Deus começou a destacar várias coisas. Teu filho, teu único filho. E Deus começou a pressionar. Você viu que falou assim, ó, teu filho, toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E ele fala, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Pega teu filho e vamos lá. Pega teu Isaac e leva. Não era fácil, irmãos. A gente sabe agora na história que Deus nunca ia mandar matar o filho, nunca recebeu o sacrifício. A gente sabe isso biblicamente, mas Abraão não sabia. Abraão não tinha noção. Abraão simplesmente pegou o filho lá. Imagine você com o teu filho, e o filho falando, pai, cadê o sacrifício? Cadê a oferta? Até o momento que Isaac se ligou. Falou, ixi, dancei. O sacrifício sou eu. Tem música. O sacrifício do Jutsu, o sacrifício sou eu. Depende ali, indo, o sacrifício sou eu. E Abraão levou o filho, irmãos. Que prova. Deus queria ver quem é mais importante, eu sou teu filho, aquele que te deu o filho ou quem é mais importante? E Abraão mostrou que não existia nada mais importante na vida dele do que Deus. Aquele que deu pode tirar. Aquele que me deu tomou. Foi o que falou Jó, não foi? Que a mulher falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele falou, quem me deu, tirou. E se ele quiser, ele me dá de novo. E deu no final, em dobro. Então, irmãos, que luta que Abraão passou. Qual é a tua luta? Você está precisando sacrificar um filho? Você aguentaria isso? Era uma prova que você passaria? Qual nível você quer estar? Qual nível você quer viver de intimidade com Deus? Talvez não é o filho, é outras coisas. Nós temos falado isso, tá? Nós temos falado sobre Isaac. Qual é o Isaac que nós precisamos sacrificar? Qual é a prova que Deus está pedindo para nós? Estão entendendo? Deixa o Espírito falar, irmãos. O difícil não é apenas chegar, é o permanecer. Chegar já é difícil, permanecer é mais difícil ainda. Por isso que Deus nos prepara. Porque entra orgulho. Muitas vezes você acha, o cara acha que você chegou lá porque você é bom. E Deus já está te preparando, falando, você não é bom não, meu filho. Eu sou bom em você. Eu sou bom em você. Você vai permanecer porque eu estou com você, para o orgulho não te tomar, porque o orgulho precede a queda. Então a gente chega lá e pensa, foi pela minha força, eu sou bom. Quando você fala isso, irmão, eu sou bom. A queda está um passo. Você se arrepende logo para voltar para trás. Fala, não, Senhor, eu não sou bom, o Senhor é bom. Então Deus vai nos preparando para o orgulho não nos tomar. 1 Tessalonicenses 2:4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Paulo está falando, eu fui aprovado para pregar o Evangelho, por isso que o Evangelho foi confiado a mim, como ministro das boas novas. E Deus, Ele prova os corações. E Ele me provou e eu fui aprovado.
1 Pedro 1, 6, 7, nisso vos exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devo ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé que Deus está nos purificando, a fé que Deus está lapidando em nossas vidas, é uma fé genuína que resultará em glória, louvor e exaltação para Jesus. É por isso que Deus está nos preparando. Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então Deus está nos provando para nos dar as coisas maravilhosas, irmãos. Não é para deixar você ali entristecido, sofrendo. Não, existe um propósito na tua dor. Para algo maravilhoso. Quando chegar no bom, irmão, você vai até esquecer. Você vai falar, oh Deus, que refrigério, aleluia. Nem lembra mais da dor, irmãos. Mas no começo lembra. E é dolorido. Mas Deus está te preparando para algo grandioso. Por último, Salmo 66, do 10 ao 12 diz, porque tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que o inimigo cavalgasse sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. O que o salmista está falando? Nós passamos por tudo isso. Mas o Senhor cumpriu uma promessa e nós hoje estamos em um lugar de fartura. Obrigado, Jesus. Irmãos, Deus tem falado sobre prova comigo e preparo. Meu lombo tá doendo. Mas tudo é para a glória de Deus. E Deus tem me dado uma paz tão grande. Eu creio que essa paz Ele quer, se você não tem, Ele quer colocar no seu coração. Todos sabem, eu já falei algumas vezes, eu gosto de falar, para todos, a maioria já sabe, o quanto eu e a Karina queremos ter filhos. E faz 4 anos que nós estamos tentando ter filhos. Isso é, dentre outras lutas, é uma das provas que mais nos pega muitas vezes, que é a questão de você querer ter filhos, saber que Deus pode te dar, e não, como Abraão. E muitas vezes você não ter. E as pessoas falam, nossa, tem 10 anos de casados, aí vocês não têm filhos, não é porque a gente não quer, porque Deus ainda não permitiu nós termos. Então a gente sempre está ali querendo ter. E nós não sabíamos o motivo, a gente foi várias vezes no médico, e o médico sempre falou, não, você entra nos 10% da população que não tem causa aparente, vocês não sabem, eu já falei isso para vocês, que não sabe o motivo de vocês não ter filhos. E a gente sempre procura especialistas, vai nos médicos, a gente tem que procurar o natural também. E a gente tem uma médica que a gente foi acho que 2 vezes. É a segunda vez que a gente foi, né? É a segunda vez que a gente foi nela, é uma médica que de reprodução humana, enfim. É muito boa, muito querida. E a primeira vez que a gente foi, a gente levou os exames prontos, né, para ela. A gente levou os exames prontos de outros médicos. E ela olhou, falou a mesma coisa dos outros médicos, mas dessa vez ela falou, vamos fazer mais. Vamos fazer alguma, vamos tirar todas as dúvidas. E ela fez mais exames, e na terça que a gente foi? Terça-feira a gente foi no médico. E os exames da Karina não deu muito bom. Ela falou que a Karina tem uma questão lá, não vou agora falar os nomes, são nomes técnicos, da questão do útero, né, e outros detalhes. E ela falou para nós que naturalmente falando, de uma forma natural, é impossível nós ter filhos. Isso é impossível para nós ter filhos. E falou que para nós chegar a ter filho, ainda ter, talvez, filhos, nós temos que fazer o in vitro, como é que é o nome? Fertilização in vitro. Isso mesmo, é nome estranho, irmãos. E daí, ela falou que ainda para ter uma possibilidade de nós termos filhos. A Karina, é claro, ficou triste. No momento é normal. Irmão, mas eu fiquei tão calmo, numa paz tão grande. E daí a gente saiu do consultório, ela estava triste. Daí eu olhei para ela, assim, na hora que eu olhei para ela, o Espírito Santo veio no meu coração e falou, eu te preparei para esse momento. Na hora que eu cheguei e falei, não estava, irmão, no script chorar, mas Deus falou comigo, eu te preparei para agora.
Eu falei para a Karina, Deus nos preparou para esse momento. Tudo que nós passamos até agora, amor, foi porque Deus nos preparou para este momento. Foi porque Deus nos preparou para ouvir o que a gente ouviu. Foi porque Deus nos preparou para enfrentar o que a gente vai enfrentar. Deus nos preparou antes. Deus foi tão amoroso conosco que foi nos preparando para um momento no qual a gente saiu daquele consultório. E Deus tem nos dado paz. Eu não estou chorando de tristeza, não, irmãos. É presente de Deus na minha vida. Porque eu sei que o que eu estou enfrentando, Deus está me preparando para algo glorioso. E na hora que eu falei para a Karina, falei, amor, você lembra das palavras que a gente recebeu? Você lembra que quantas vezes Deus falou que nós teríamos paz? Quanto é muito antes. Muito antes de a gente saber qualquer coisa. Tudo isso foi um preparar de Deus para esse momento que nós estamos vendo, é a prova da nossa fé. É um momento onde Deus está provando a finalidade da nossa fé. Esse é o momento em que nós cremos. Independente do que a médica falou, independente do que a médica disse, Deus declarou uma palavra, e essa palavra é mais do que suficiente para mim. Essa palavra que Deus liberou para as nossas vidas é muito mais do que suficiente do que qualquer outro médico. O médico poderia falar, você vai ter filhos, e Deus falar que não vai, não, nós não teríamos. Agora o médico pode falar, você não vai ter filho, e Deus fala que vai ter filhos, irmãos. Então, eu tenho uma palavra, e isso é o suficiente para mim. Isso é o suficiente para a Karina. Isso é o suficiente para nós. E eu falei para a Karina, amor, se Deus falasse para nós, se o nosso Isaac ia não ter filhos. Nós olhamos um para o outro, irmão, e falamos, nosso filho nós entregamos. Porque, irmãos, o filho não nos define. Nunca vai nos definir. Nós somos completos. Um com o outro, porque Deus está na nossa história. Independente, eu quero ter filho, é claro, filho é maravilhoso. Mas independente, irmãos, o filho não é o que nos define o nosso casamento. Não é o que define a nossa história. O que define a nossa história, o propósito de Deus para nós, é que nós somos completos nele. Porque o filho não ia trazer alegria para o nosso casamento, nós já somos felizes. Nada mais poderia trazer mais felicidade para o nosso casamento. Não estou falando isso para me vangloriar. É uma realidade para quem nos conhece. Eu sou muito feliz na minha casa. A minha casa é bendita. A minha casa é abençoada. A minha esposa é maravilhosa, irmãos. A minha esposa é dedicada. Eu não precisava mais nada, irmãos. Não preciso ter filhos. Mas Deus quer me dar e eu quero. Pode, claro. Amém. 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 Irmão, só queria compartilhar com vocês mesmo esse momento que nós estamos vivendo. As pessoas pensam que o pastor não tem luta, né? Coitados, né? Irmãos, a prova é grande. Mas Deus tem nos dado alegria, irmãos. Nós adoramos o Senhor com o coração jubiloso. Eu amo adorar Jesus, não importa. É aquela música, tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, tá na luta, louve. E louve, louve, louve. Então não sei o que você está enfrentando, essa é a minha luta, pessoal. Essa é a nossa luta, que Deus tem dado paz e falado, filho, eu te preparei para agora. Eu não sei o que você está enfrentando, irmãos. Mas pode ter certeza que Deus está te preparando para algo glorioso, assim como está me preparando. Ele está nos preparando pessoalmente, individualmente e também coletivamente. Porque como igreja nós vamos chegar em lugares altos. E Deus está te preparando para isso também. Amém? E a palavra do Senhor diz, 1 Tessalonicenses 5:24, estou encerrando. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, eu quis um pouco compartilhar o que Deus tem gerado no meu coração. Essa palavra não vem dessa semana, essa palavra Deus já está me preparando. Já venho me preparando já antes. E eu falei para a Karina, a gente não entende muitas vezes, mas a gente precisa estar atentos aos detalhes.
E os detalhes passam. E antes de nós irmos no médico, fazendo exames, faz umas 2 semanas que Deus estava trazendo canções para nós. E canções que a gente não escuta. É canções que estão fora do nosso repertório. Sabe aquelas canções que você não escuta há anos? Está fora do teu repertório, escutou faz anos e está ali. De repente, em casa nós cantando. Antes de acontecer tudo. Eu falei, amor, lembra que a gente estava lá cantando, Deus se preparando para agora. Eu falei, tudo Deus preparando, nós não se liga. E realmente, irmãos, o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Nós choramos. Mas no outro dia nós estávamos felizes de novo. Mudou a situação? Não. O que mudou fomos nós. A nossa perspectiva mudou. A nossa fé foi forjada para o amanhã. Nós fomos fortalecidos, então não é... Muita gente pensa, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Nós precisamos, poxa, a alegria vai vir pela manhã porque a minha situação vai mudar. E na verdade não, é você que tem que mudar. O choro dura uma noite. Você tem uma nova perspectiva, muda o teu coração, muda a forma que você está vendo para Deus. A situação não mudou. Você continua a mesma pessoa, mas você começa a sorrir. Você começa a se alegrar, porque você começa a ver a tua vitória. Você começa a ver a promessa se cumprindo. Você começa a entender que o que você está passando é um preparo para algo glorioso. Você começa a ter esse entendimento. Então a situação continua a mesma, mas o teu intento, o seu coração, a sua fé foi para um novo nível. Amém? Então o choro pode durar uma noite. Mude a tua fé, fortaleça a tua fé, deixa Deus trabalhar. A alegria está brotando no seu coração.